Eu tenho certeza que o que eu vou falar nesse vídeo confronte o que você aprendeu no decorrer do tempo, o que diz respeito ao Evangelho de Cristo. Pegue a sua Bíblia e deixe do seu lado. Você sabia que Pedro ainda estava desviado quando Jesus ofereceu o cargo de pastor para ele? Pedro tinha negado Jesus 3 vezes. Essa história é decorrente àquela frase que Pedro diz a Jesus: mesmo que ele fosse entregue à morte, Pedro morreria junto com ele. Então Jesus diz: Pedro, na verdade te digo que o galo não vai cantar enquanto você não me negar 3 vezes. Então Jesus é preso. E Pedro vai para alguns cenários. E nesses cenários, algumas pessoas perguntaram para Pedro se ele não era realmente discípulo de Jesus. E nas 3 vezes, Pedro nega Jesus. Todos nós evangélicos sabemos que quando nós negamos a Jesus, nós estamos nos desviando. O que é desviar? Desviar é mudar de rota. Quando você crê em Cristo, você está caminhando o caminho de Cristo. Mas quando você nega Cristo, você se desvia do caminho de Cristo. Então Pedro se encontrava nessa situação, até que Jesus decide se apresentar a eles na praia. E Pedro estava nu. Quando viu Jesus, vestiu a roupa e pulou no mar. Pedro estava com vergonha, porque Pedro negou Jesus. Quando eles saíram no barco, Jesus preparou brasa e um peixe para eles comerem. Então Jesus pede para eles sentarem e jantarem. Abra sua Bíblia no capítulo 21 de João, que você vai ver essa história muito bem contada. Só que o foco desse vídeo é o que acontece no versículo 15, 16 e 17. Jesus chama Pedro e diz: Pedro, filho de Jonas, você me ama mais do que estes? E Pedro responde: sim, Senhor, eu te amo, e o Senhor sabe disso. Jesus diz para Pedro: Pedro, apacenta as minhas ovelhas? Jesus pergunta de novo: Pedro, você me ama? Pedro responde: sim, Senhor, o Senhor sabe que eu te amo. E Jesus diz: apacenta as minhas ovelhas. Pela 3ª vez, Jesus pergunta: Pedro, você me ama? É como se Jesus estivesse falando assim: Pedro, você tem certeza que você me ama? Aí Pedro se entristece, conforme diz o texto, e ele diz: Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas, e bem sabes que eu te amo. Aí Jesus diz: apacenta os meus cordeirinhos. Pedro estava desviado quando Jesus ofereceu esse cargo para ele. E nessas 3 perguntas que Jesus faz para Pedro, é como se ele estivesse lembrando a Pedro as 3 vezes que Pedro negou a ele. Só que Jesus não quer massacrar Pedro. Jesus não quer punir Pedro. Jesus quer lembrar Pedro que em Jesus há reconciliação. Então, aqui que está força própria e graça de Cristo. Quando você usa a sua força própria, você fala para Jesus: eu vou morrer contigo, eu não vou te negar. Mesmo Jesus falando que você vai, você começa a dizer que não vai. Mas quando Jesus morre, Pedro nega Jesus juntamente com todos os seus discípulos. Você vai ver isso lá em Mateus, no capítulo 26, o versículo 33 e 34. O que eu quero dizer nesse vídeo? Quando você se baseia nas suas próprias forças, você tende a se frustrar. Mas quando você se baseia na graça de Cristo, a frustração não vem, porque a graça de Deus nos basta. Jesus não estava preocupado com a situação atual de Pedro. Jesus estava ciente do que Pedro se tornaria quando ele reconhecesse a graça de Deus. Quando nós reconhecemos a graça de Cristo, a mudança acontece. É uma coisa natural. A graça de Cristo tem o poder de mudar o homem. O papel primordial da graça é esse: mudar a vida do homem e dar a condição do homem operar coisas absurdas que só o poder de Deus pode fazer. Então você vê pessoas limitadas, cheias de erros, cheias de pecados, mas a graça de Cristo consegue penetrar no homem e o poder de Deus, que é a coisa mais pura que existe, consegue habitar dentro do ser humano. Quantas vezes você errou? Quantas vezes você negou Jesus? Quantas vezes você achou que Jesus não te amava mais? Mas a graça de Cristo é exatamente para isso, para te dar uma nova oportunidade, para você se chegar novamente a Deus. Esse é o favor imerecido. Nós não tínhamos direito a nada, nós não merecíamos nada, mas Jesus se colocou no nosso lugar. Ele se fez homem para sentir aquilo que nós sentimos. Ele se fez servo por nós, ele se fez maldito por nós, para nos dar uma segunda chance. A mesma coisa que aconteceu com Pedro, Jesus faz com a gente hoje. Ele não está preocupado com o nosso pecado, ele está preocupado com o nosso futuro, e ele quer nos ver avançar, ele quer nos ver mudar, porque a graça de Cristo é para mudar a vida do homem e para melhor. Você pode achar absurdo o que eu estou falando aqui, mas quantas vezes você negou Jesus? Com as suas atitudes, com as suas palavras, com o seu mau testemunho. Pedro negou 3 vezes. E você? Quantas vezes você negou? Até quando um amigo seu pergunta para você: você é cristão? E você meio envergonhado fala que não, você está negando Jesus.
Quantas vezes você fez isso? E mesmo mediante a isso, quantas vezes Jesus te deu uma nova oportunidade, a oportunidade da reconciliação? Ele derramou sobre você a graça e disse: eu acredito em você, você pode mudar. Ele fez a mesma coisa com Pedro. É isso que Jesus quer para nós. Então, mesmo você tendo negado Jesus diversas vezes, ele está te dizendo ainda: eu acredito em você. Eu não quero saber o que você fez agora. Eu quero saber o que você vai se tornar quando você reconhecer que eu sou a razão pela qual você está vivo e pode viver em liberdade. Eu sei que você já negou Jesus várias vezes. Eu sei que eu neguei Jesus várias vezes. Mas Jesus, ele acredita em nós. Fiquem com Deus.